Bom dia pessoal, tudo bem? Começando aqui um pouquinho atrasado, mas tá valendo, né? O importante é estar aqui. E vamos só esperar o pessoal chegar. E hoje eu vou falar de um tema que é um tema. Vou falar um tema curto, né? Mas são panelas. Eu vou falar um pouquinho sobre o Teflon, a história do Teflon. E vou dar algumas recomendações assim de panelas, tudo, mas vocês vão entender que não são coisas absurdas, né? Então, aguarda só um pouquinho, o pessoal chegar que a gente vai começar a falar sobre esse tema interessante. Panelas de alumínio, panelas de teflon. Vamos falar um pouquinho. Janice já tá aí, bom dia. Bom dia. Bom, como sempre, dando aquela faladinha do clima. Hoje aqui tá ventando, desde ontem tá ventando pra caramba aqui, né? Não tem muita nuvem, mas deve ficar aquele friozinho de inverno. Vamos ver. Ontem eu achei até que teria chovido, mas não choveu. Acho que não choveu não. Mas esse friozinho, eu sou uma pessoa que gosta mais do calor. Eu não gosto muito do frio não. Mas é isto. Hoje, vamos lá. Laura entrou também. Bom dia, Laura. Deixa eu ver que horas são aqui. Eu atrasei um pouquinho hoje também, porque tive uns problemas técnicos. Talvez o celular caia. Mas está presinho aqui. Bom, a Rose também está entrando. Eu acho que já dá pra gente começar, por causa do horário. Eu tenho tentado até começar um pouquinho mais tarde mesmo, que as pessoas vão entrando mais tarde. Mas o compromisso é 6h30 e até para começar mais tarde eu não consigo, né? Senão eu termino tarde, aí o meu dia fica todo atrasado. Então tem que ser esse horário mesmo, mas eu estou segurando um pouquinho para começar um pouquinho mais tarde. Bom, vamos lá. Panela elétrica. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui. Bom, então antes eu vou contar uma história para vocês. A história do Teflon, né? Então, existe uma empresa química chamada DuPont. Não sei se vocês já ouviram falar. A DuPont ela é uma empresa de entre várias coisas que desenvolve produtos químicos e tal. E aí ela desenvolveu no final da década de 40, né, 1938, se não me engano, desenvolveu um produto por acaso, né? Tinha um gás com flúor e um gás fluorado, né? Que eles estavam desenvolvendo para substituir o CFC. O CFC era um gás que ele era usado como refrigerante, não refrigerante de beber, mas ele era usado como refrigerante de geladeira, porque a geladeira tem um gás que todo eletrodoméstico, todo produto que ele esfria tem um gás. Então, por exemplo, o ar-condicionado da parede, né, tem gás, do carro tem gás, e da geladeira também tem um gás. Porque quando o motor elétrico ele comprime esse gás e expande, ele gera, esse gás gera o frio. E aí esse frio, nesse processo do motor de comprimir, expandir, vai esfriando o gás, e aí vai gelando. E aí tinha o CFC, só que foi descoberto que o CFC produzia um buraco na camada de ozônio, isso vocês já ouviram falar. E aí foi tentado criar um produto que tinha essa propriedade de gelava, mas não produzia buraco na camada de ozônio. E aí, meio que por acaso, foi descoberto essa substância fluorada, né? Que era o Teflon. O Teflon é o politetrafluoretileno, que é o PTFE.
é uma substância baseada em flúor e carbono. O etileno é uma molécula de carbono encadeada, então um polímero. E foi descoberto sem querer. A pessoa estava manipulando gases de flúor, tudo, e aí descobriu que formava uma pasta, uma substância assim, meio pegajosa, mas que também não aderia às coisas, não grudava as coisas. E aí descobriu o Teflon, o politetrafluoroetileno. Daí foi uma revolução assim na época, né, na DuPont. E aí eles começaram a aplicar o Teflon em várias coisas como antiaderentes, né? E aí, só que a grande revolução foi quando conseguiram aplicar na indústria, nas panelas, né? E nos utensílios domésticos. Como que ele é aplicado? O ferro, né? O alumínio, na verdade, ele sofre uma corrosão, então ele fica poroso. Aí se coloca essa substância química, que é o Teflon, ele gruda na panela, e aí ele grudando na panela, ele forma uma camada que é antiaderente. Beleza? Então é assim que funciona. E aí, realmente, você produz uma panela que não gruda. E aí isso a gente está falando aqui de década de 40. 40, 50, 60, 70. Na década de 70, final de 70, começaram a sair os estudos que mostravam que a gordura fazia mal, né? E tinha que parar de comer gordura por causa do colesterol, não sei o quê, o mito, né? E as panelas antiaderentes vieram muito a calhar, porque com elas você consegue cozinhar sem óleo, para não grudar. Então, casou, né? As duas coisas casaram. O fato das recomendações não mandarem você não usar gordura e o óleo, e você ter uma substância química ali que impedia de não grudar. E aí as vendas dispararam, então, dos utensílios antiaderentes. E quando eu digo panelas, a gente pode estar falando de tudo, tá? Tabuleiros antiaderentes. Você pode, por exemplo, panela elétrica antiaderente, qualquer coisa antiaderente, né? Qualquer coisa. Muito bem. Aí a gente chega na década de 90, final da década de 90, quase anos 2000. Teve um caso de um fazendeiro americano que ele viu que as vacas dele tinham morrido. As vacas morreram, beberam água de um riacho e morreram. Várias vacas. Assim. Também teve um outro relato de caso de um cara que esqueceu uma panela no fogo e ele tinha vários passarinhos e os passarinhos morreram também. Vários passarinhos morreram na cozinha, perto da cozinha, assim, e eles morreram. Foi outra pessoa. Aí, esse fazendeiro ficou intrigado, né? E ele jurava que tinha associação com a água do riacho. E ele morava próximo à fábrica da DuPont, né? E aí ele tentou fazer uma investigação, criar uma batalha para poder descobrir, investigar e tudo. E ninguém queria ajudar ele. Pô, imagina, um fazendeiro entrar contra uma indústria gigantesca, assim, né? E aí ninguém queria ajudar, aí conseguiu encontrar um advogado, aí o advogado ajudou, entrou com ação contra a DuPont, não sei o quê. E aí, só que aí eles estavam alegando que o fazendeiro morreu, que as vacas morreram porque o fazendeiro era descuidado e deixou morrer. Aí, logicamente, né, não vou falar que não. E aí eles conseguiram conseguiram como se fosse uma liminar, né, que obrigava a DuPont a fornecer todos os documentos. Aí eles forneceram um caminhão de documentos assim, gigantesco para confundir mesmo. Mas aí eles ficaram meses estudando os documentos, até que eles descobriram um documento que tinha uma substância chamada C8, né? Esse C8 era uma substância sabidamente tóxica, que era fabricada por uma outra empresa, que era como se fosse
como se fosse uma matéria-prima para a produção do Teflon. E aí eles produziram, e essa outra empresa, eles tinham documentos lá, caminhões de documentos, dessa outra empresa já avisando a DuPont que essa substância poderia ser tóxica. Mas a DuPont continuou utilizando essa substância. E aí eles foram e conseguiram provar que essa substância era tóxica. Conseguiram provar que tinha dessa substância na água da DuPont e no sangue, né? Tinha produtos dessa substância no sangue de vários moradores daquela região. Aí eles conseguiram entrar com processo contra a DuPont e a DuPont perdeu. E aí eles conseguiram... Aí a DuPont teve que entrar com um acordo de milhões de dólares, para um acordo coletivo, e teve que parar de usar essa substância. Depois descobriram que eles sabiam que essa substância era tóxica, e aí teve uma época que eles estavam enterrando essa substância, fizeram um aterro sanitário nessa substância, só que atingiu era o C8, é isso aí. Essa substância entrou em contato com um lençol freático e contaminou o solo, contaminou as águas da região. E aí, só que aí a DuPont tentou produzir uma outra substância no lugar dessa, e aí produziu, só que também foi visto que essa substância é tóxica também. Agora não estou me recordando o nome. Isso já estamos aqui nos anos 2000 já, não tem pouco tempo. E aí foi... e aí também eles estão sofrendo processo quanto a isso, do Teflon. E aí, onde eu quero chegar? Contando essa história toda muito interessante que muita gente não sabe, né? Será que vale a pena a gente entrar em contato com substâncias químicas? Ou vale a pena minimizar o contato com substâncias químicas? Na verdade, a gente está em contato com substâncias químicas sempre, né? Tem um filme, exatamente, tem um filme. Esqueci o nome do filme. Depois eu tento trazer para vocês o nome do filme, eu coloco no Stories. Então, será que vale a pena a gente se expor a um contato voluntariamente? Se a gente puder evitar o contato, a gente pode, é melhor, né? Substâncias químicas a gente está em contato sempre. Não tem, né? Está sempre em contato. Substâncias boas, substâncias ruins. E é impossível a gente ficar longe disso. Então, primeira coisa, não fiquem neuróticos. Esse é o Diário de Sarah. Legal, beleza. Se o nome sendo esse, é isso aí mesmo, gente. Procurem esse filme. Não fiquem neuróticos, né? Se você for olhar, a água tem isso, a panela tem isso, o desodorante tem isso, a pasta tem isso, não sei o que tem isso, tudo tem, você vai ficar maluco. Então a vida também não é para ser neurótico, né? A gente tem que viver a vida de uma forma leve e tranquila. O que a gente pode minimizar, a gente minimiza de contato. O que a gente não puder minimizar, o que a gente vai fazer? Vai ter que manter uma boa saúde, o corpo saudável, para poder eliminar essas substâncias. E quando eu falo eliminar essas substâncias, quem é que faz a eliminação dessas substâncias que a gente entra em contato com o nosso organismo? Principalmente o fígado, pelas enzimas de conjugação de fase 1 e fase 2. Essas enzimas, elas transformam todas as substâncias químicas que entram em contato com o nosso corpo em substâncias que podem ser eliminadas pela urina, por exemplo, ou pelas fezes. Então, essas enzimas dependem muito de aminoácidos, vitaminas do complexo B, outras vitaminas também, mas principalmente do complexo B. Então, a gente precisa estar bem nutrido. Então, uma boa nutrição, um corpo saudável, com menos poluentes, vai poder eliminar os poluentes que a gente não tiver como entrar em contato. Tá? Então não fiquem neuróticos também com tudo na vida, mas procurem minimizar o contato com substâncias químicas. E aí, falando de panela, voltando ao assunto de panelas, né, do Teflon, que a gente falou do Teflon, então já deu para falar que a panela de Teflon não é uma panela muito boa, principalmente porque no início ela funciona muito bem.
Mas se você, imagina você, só que ela não solta tanto produto, só que imagina você usando ela durante 40 anos, 50 anos, você ingerindo cronicamente micropartículas, picomols, pouca coisa. Você vai dando um trabalho pro seu fígado, pequeno, pequeno, pequeno. Pode eliminar? Se tem alternativa? Se tem. Se tiver, você elimina. Se não tiver, você não elimina. Você vai daquele jeito mesmo. Mas tendo, você troca. E qual é o problema da panela de Teflon? Principalmente quando ela começa a arranhar. Só que assim, gente, vamos ser sinceros, né? A panela começa a arranhar, todo mundo continua usando, né? Você não troca a tua panela ali de 6 meses, você às vezes troca mais pra frente. E aí ela começa a descascar, arranhar. E aí esse descascando é mais fácil de você ir comendo mais partes, né? Então aumenta muito a intoxicação quando você utiliza ela já arranhada. E aí, quais são as alternativas? Vamos lá. Primeira coisa que vem à cabeça é a panela de alumínio. Só que o alumínio também pode intoxicar. Outro dia eu posso fazer uma live sobre alumínio, mas a gente tem em contato muito com o alumínio. E o alumínio tem possibilidade de ser potencialmente tóxico e até mesmo cancerígeno. Então, uma panela de alumínio é bom a gente evitar, tá? Evitar, não é... Não, gente, eu vou na casa de um amigo e tenho uma panela de alumínio e não vou comer só comigo. Não, gente. Vamos viver a vida leve também, com calma. Tá? Mas, alumínio, não. Tá? Panela de cobre, panela de ferro, todas essas panelas não. Tá? Porque esses materiais você vai estar ingerindo em muita quantidade e pode até gerar uma toxicidade. Desculpa, gente. Bom, então, o que sobra pra gente de panelas boas? Panelas de cerâmica, tá? Panelas de cerâmica. A gente tem 2 tipos de panelas de cerâmica. Tem as panelas de ferro com revestimento cerâmico, tá? Que são razoáveis, né? Mas tem as panelas totalmente de cerâmica. Tem a marca Ceraflame, mas tem outras marcas também. Essas são completamente de cerâmica. Elas são boas e podem ser utilizadas porque a cerâmica não solta tanto produto tóxico, certo? A gente tem as panelas de vidro, que também são ótimas, são difíceis de encontrar panelas de vidro, porque são mais caras, são bem mais caras, são difíceis e quebram, né? Não que quebram com facilidade, mas pode quebrar, lascar, então assim, tem muita gente que não gosta de utilizar, mas as panelas de vidro são boas também, porque o vidro não vai soltar nada, porque o vidro é feito de silício. E temos as panelas de aço cirúrgico. É um tipo de aço inoxidável que aço cirúrgico não solta produtos químicos, né? Então essas também podem ser utilizadas, tem algumas marcas, tem que ver marcas de qualidade. Tem marcas caríssimas, tem outras um pouco mais baratas, mas tem que pesquisar. Aço cirúrgico é diferente de alumínio, né? O aço cirúrgico é uma liga ali de carbono com níquel e cromo, se eu não me engano. Dependendo da qualidade dela, pode soltar até um pouco de níquel, mas muito pouco. Não chega a ser perigoso. Então é melhor uma de aço cirúrgico, ou de vidro, ou de cerâmica. Tá? Então essas são as principais opções que a gente tem para utilizar de panelas. Tá? Lógico, se você não tem condições de comprar, dinheiro, tudo, não tem problema, gente. A vida também não é para ficar neurótico. Então vamos tentar trabalhar e fazer com que o teu corpo fique saudável para poder eliminar aquilo ali. Mas sempre que possível, a gente tenta trocar, tá? Não consegue uma panela, mas consegue uma frigideira, e aí vai trocando aos poucos, e aí vai levando a vida, gente. Também não tô querendo assustar com esse tema aqui, mandar todo mundo trocar panela, tá? Mas é só uma possibilidade, né, de melhorar a mais. Tá? Bom, eu acho que eu já falei o que eu queria falar. E aí, de panela elétrica, é isso, né? Normalmente as panelas elétricas têm Teflon também, né? Você não vai encontrar panela elétrica de aço
enfim. Então, se você tiver uma panela elétrica utilizar de vez em quando, não tem problema. Você lembra que eu falei da Air Fryer? Né? Eu falei da Air Fryer, tem um vídeo que eu falei da Air Fryer, assistam aí esse vídeo, que eu falei do calor, né, dos alimentos e tudo. Normalmente a Air Fryer é de Teflon, né? Você não tem como, ela é antiaderente ali. Se você utilizar de vez em quando, num dia que está mais corrido, ou um dia que você quer fazer um produto mais assado, ele não tem problema. Agora, se você usa todo dia, aí já pode ser um problema. Preste atenção. Pode ser um problema. Não estou falando que é um problema, tá? Mas pode ser. E aí você junta a questão do calor com a questão do Teflon, é muita coisa que você está utilizando ali, né? De uma maneira que pode ser ruim, que você pode minimizar. Beleza? Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui. Maria Dolores assistiu o filme todo, sabe tudo sobre a história. Por isso que ela falou o nome do filme, tá? Tem gente que não usa panela de alumínio e pinta os cabelos. Pois é. Então, assim, tem várias formas. Tem gente... Isso também, quando a gente faz a investigação, né, dentro da oncologia integrativa e tudo, a gente chega a um certo nível, se a pessoa está muito bem. Não é logo de início, gente. Fiquem tranquilos, fiquem calmos. Não é a primeira coisa que a gente tem que mudar na saúde, tá? Que você, entre trocar a panela e mudar a sua alimentação, prefiro que você mude sua alimentação. Entre trocar sua panela e fazer atividade física, eu prefiro que você faça atividade física. Você tem que começar pelo básico. O básico é o básico. Não adianta querer começar pelo topo e não fazer o básico, né? Não adianta começar, não sei o que, alcalino e tomar isso, e tomar essa planta, e fazer não sei o que, e fazer tudo que existe e não tá fazendo o básico, que é gerenciamento de estresse, né? Relaxamento, tá? Mente tranquila, fazer atividade física regular e se alimentar bem. Não adianta fazer nada se você não estiver fazendo isso. Então, dentro da oncologia integrativa, a gente, nas consultas, a gente, tipo, assim, dosagem de alumínio no sangue, a gente pode ver se a pessoa realmente está intoxicada ou não. Mas a gente só faz isso, ó, lá na frente. Depois que a pessoa está bem já, está perfeita, já se alimenta bem, não tem muito o que reclamar delas, tá? Então, ou seja, vamos focar no que é importante, tá? Que é uma alimentação saudável, e atividade física e uma mente tranquila. Depois a gente vai focando nos detalhes, né? Quando está tudo muito bom, a gente tem que se prender aos detalhes. E aí os detalhes são esses, né? Talvez a panela, talvez um desodorante que contém alumínio, uma tinta que contém um mercúrio ou uma outra substância. Então a gente tem que ir aos poucos, né? Não adianta querer fazer tudo e estar com a base errada. Você não constrói um prédio começando pela janela, nem começando pelo elevador. Você começa pela fundação. Você começa pelo chão, cavando buraco, fazendo a base. Então você constrói um prédio fazendo pela base. E a nossa saúde é a mesma coisa. A gente começa pela base. Tá? Então não fiquem neuróticos, malucos, vendo tudo que tem na internet. Isso causa câncer, isso causa câncer, aquilo causa câncer, não sei o que causa câncer. E aí vocês começam a mudar um monte de coisa e não modificam a base. Por isso que eu sempre falo aqui muito de atividade física e alimentação. E estresse. Isso tudo é a base, tá? Na verdade, não deveremos deixar em fogo alto para cozinharmos. A questão do Teflon é isso também, né? Na verdade, você até pode aquecer em fogo alto, mas você não pode deixar ela seca em fogo alto. Por exemplo, pré-aquecer a panela sem nada, porque ela vai atingir temperaturas mais altas, porque não tem o líquido ali. Normalmente, por exemplo, se você bota água e ferve, ela vai manter a 100 graus. Tá? Agora, se você bota a panela seca para esquentar, ela vai atingir temperaturas muito altas. E em temperaturas muito altas, o Teflon vai produzir substâncias que vão ser inaladas. Lembra da história do passarinho, que eu falei que o passarinho morreu? O passarinho morreu porque o cara deixou a panela seca ligada. E aí, como se carbonizou o Teflon ali e matou os passarinhos intoxicados. Então é isso. Temos que cuidar do corpo, mente e espírito. É isso aí. Quero participar das lives. Você já está participando, Edinaldo. É só mandar uma mensagem quando você quiser falar alguma coisa. Mas, bom, de qualquer forma, estamos terminando a live. Espero que vocês tenham gostado do tema.
Sabia que a água do quiabo auxilia na eliminação de substâncias tóxicas do organismo? Tem vários alimentos que eles ajudam na eliminação de substâncias tóxicas. Como eu falei para vocês, o que elimina as substâncias tóxicas do organismo? É o fígado, através do processo de detoxicação, tá? As enzimas fase 1 e fase 2. E aí tem a glucuronidação, tem a conjugação. Então tem vários processos que fazem a detoxificação dessas substâncias. E são enzimas, né? São proteínas ali que elas fazem essa transformação. Então, por exemplo, você pega lá o Teflon, aí você vai ligar moléculas no Teflon, e essas moléculas vão fazer com que a substância ela fique mais solúvel em água. Sendo solúvel em água, ela vai poder cair na corrente sanguínea e vai poder ser filtrada e eliminada pelos rins. Então, essa é a função do fígado. Ou então, ele vai transformar essa substância ligando moléculas, né? E ela vai ser eliminada pela bile também, pelas fezes. E aí, essas enzimas, elas são dependentes de várias proteínas, de várias vitaminas e vários minerais e vários aminoácidos também. E aí, certamente na água do quiabo devem ter várias, eu não sei especificamente, mas devem ter várias substâncias dessas que ajudam ao fígado. Quando vocês ouvem falar alguma coisa detox, né, ajuda a tirar a substância, não é a água do quiabo que vai entrar no sangue, e aí você vai ter quiabo no sangue e vai puxar a substância tóxica e aí vai sair por onde, né? Sempre que vocês verem assim, detox, o que é detox? Detox, é isso. Eu posso trazer depois esse tema para vocês também. Eu vou trazer, que é um tema legal. Explicar um pouquinho mais sobre como funciona essa questão detox, essa explicação. O que é detox, né? De verdade, tá? Eu vou trazer, que eu acho que é um tema interessante. Mas, certamente, o quiabo deve ter substâncias que ajudam nessas enzimas do fígado. Obrigado, irmã. Obrigado, Edinaldo. Que bom. E, bom, podem falando aí que eu vou dar meus recadinhos finais de sempre, né? As lives, segunda, quarta e sexta, 6h30, sempre. Estou começando até um pouquinho mais tarde, 6h35, para dar tempo de vocês entrarem. Deixe seus comentários embaixo também, muito importante depois no vídeo salvo deixar os comentários. Se tiverem alguma dúvida, depois surgir alguma dúvida, manda mensagem no... Deixa uma mensagem no vídeo, é até melhor no vídeo, mas também se quiser dar uma dúvida, pode mandar no direct, fica em cima naquela setinha. Sugestão de tema também, se tiver alguma sugestão de tema, pode mandar, acho que é muito bom. Queria que vocês estivessem mandando mais tema, que vai me ajudando a falar. Tem uma lista de temas já, mas quanto maior essa lista, melhor. E a live vai ficar salva no IGTV e vai ficar salva no YouTube também, tá? Agora a gente está conseguindo voltar a postar lá no YouTube as lives. E se quiserem assistir lá no YouTube também é ótimo. Entrem lá no meu canal no YouTube, por favor, para me ajudar, tá? Dr. Vitor Magalhães Oncologia, só clicar no botão se inscrever e no sininho para ativar as notificações, certo? Bom, é isso, tá? Nomes para as lives também, se quiserem dar, e a gente vai levando assim, sem nome mesmo. E é isso, gente. Beijo, até quarta-feira com mais um tema. E um tema legal, interessante. E é isso. Um dia de trabalho mensal, saudade de você e da Márcia. Bom que você não tá precisando fazer química. Beijo, 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 beijo. Então, olá, gente. Tchau. Fui.